Bom dia, amada igreja. Aqui é Davi, falando com vocês mais uma vez, no que provavelmente é o último culto normal, o último culto de 2020. E eu nem acredito nisso. Que ano inacreditável. A gente pensa, quando eu estava 30 de dezembro de 2019 para onde eu estou em 30 de dezembro de 2020, nunca poderia imaginar. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade ao pastor, à liderança da igreja. Queria agradecer aos irmãos que têm me mantido, me dado apoio, me dado suporte, me dado sendo família. Muita coisa tem acontecido e graças a Deus por tudo. Graças a Deus por tudo. E hoje, para encerrar o nosso ano, incrível, eu não consigo ainda parar para pensar nisso, já é o final do ano. Mas para encerrar o nosso ano, eu acho que é sempre bom a gente olhar para trás, a gente meditar no que aconteceu, para que a gente possa olhar para frente da maneira certa, da maneira correta. E eu queria fazer uma pergunta. Eu queria começar esse momento pensando para você aí onde você está. Não sei se você está em casa, não sei. Mas eu queria que você talvez fechasse os olhos, não necessariamente, mas que você pensasse no momento que você estava muito feliz, no momento que você tinha tanta alegria que era como um sonho, sabe? Quando você se questiona se aquilo que está acontecendo é verdade ou se você está dormindo e tendo um sonho. Um dia feliz, um dia perfeito, por assim dizer. Pode ser o dia do seu casamento, pode ser o dia que seu primeiro neto, sua primeira neta nasceu, pode ser um dia que você conquistou algo que nunca pensou que iria conquistar, pode ser o dia que seu filho, sua filha se formou na universidade, eu não sei. Um dia que você ficou como quem sonha. Parou para pensar? Então, para mim, aconteceu recentemente. Não sei se os irmãos notaram, mas eu estou falando de um cenário novo. Eu me mudei aqui dentro da faculdade. Eu fui abençoado com o privilégio de ter um visto, meu visto foi aprovado. E eu me mudei porque fazia parte do contrato que eu tinha que fazer. Mas enfim, como um sonho. Mas eu me lembro que um dia que eu fiquei que eu não conseguia acreditar, foi uns anos atrás, quando eu estava no primeiro semestre aqui nos Estados Unidos, na faculdade, estudando, e houve um momento, um evento, e eu me lembro de estar lá com os meus amigos, e a gente estava se divertindo, e aí eu olhei ao redor, e sabe quando você começa a assistir a cena? Você jamais não é parte daquilo, você começa... E eu olhava e dizia, Senhor, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que eu estou tendo esse privilégio, essa honra de poder estudar aqui, de poder estar servindo aqui. Eu não acredito. E eu me lembro de parar e assistir. Era como um sonho, só que estava acontecendo de verdade. Um sonho. Você já parou para pensar nisso? Mas como ser feliz com tanta coisa acontecendo no mundo? A gente olha para 2020 e eu queria que fosse um ano que foi somente sonho, que foi somente maravilhas, um ano que foi somente muito bom, mas não foi. Ele vai além disso. E em meio a tanto imprevisto, tanta incerteza, tanta coisa acontecendo, eu pergunto, como a gente pode ficar como quem sonha? A Bíblia nos recomenda várias vezes, sejam felizes, tenham alegria, tenham felicidade, alegrai-vos, eu digo outra vez, alegrai-vos e alegrem-se, e a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E como ser feliz com tanta coisa? Como ser agradecido, como ser grato com tanto que tem acontecido? A gente é chamada para uma vida de alegria, mas aí vem 2020 que pega todo mundo de surpresa. Planos cancelados, viagens canceladas, empregos que foram perdidos, e histórias que não puderam acontecer, histórias que foram mudadas, incerteza, e vacina, não toma vacina. E como olhar para trás? Como ser feliz? Como você poder confiar no futuro? E 2021, como é que vai ser? Será que as coisas vão continuar do jeito que estão? Será que a quarentena vai se estender? Será que... Como? Eu queria que a gente parasse, olhasse para trás, mas de uma perspectiva bíblica. Queria que a gente abrisse nossa Bíblia no Salmo 126. Um salmo bem curtinho, são só 6 versículos. Um salmo que a gente já deve ter cantado e falado muito. O salmo que traz a letra para aquela famoso hino que se canta em muitas oportunidades. Lembra que uma vez o Senhor nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que temos nas mãos, nossa boca se encheu de alegria, nossa língua de júbilo e grandes coisas fez o Senhor. É aquela mesma letra, só que dessa vez o salmo que inspirou aquela letra. Queria que a gente abrisse, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, mas você acompanha do jeito que você tiver. Salmo 126 vai dizer assim: Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria.
As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Salmo 126 é chamado de Salmo de Romagem. A gente já falou, acho que eu já preguei no Salmo 127 uns meses atrás, e o Salmo sobre edificar a casa e tudo mais, e é outro Salmo de Romagem. E Salmo de Romagem, para quem não lembra, eram salmos que eram cantados enquanto as pessoas peregrinavam, de lugar para outro. Enquanto o povo de Deus peregrinava para a Jerusalém, quando iam fazer o que tinha que ser feito. Enfim, era um salmo para ser cantado enquanto em viagem, enquanto em percurso, para lembrar, manter viva, fresca a memória do que o Senhor fez. O autor é desconhecido, mas eu ouso dizer, foi muito competente. A gente não sabe quem escreveu esse salmo, mas ele soube capturar o momento, ele soube trazer esperança, ele soube nos ensinar sobre ter alegria de uma maneira muito competente. Qual é o contexto dessa situação de Sião que o salmista vai falar? Bem, eu quero dar uma pequena aula de história, bem rapidinho, história do Antigo Testamento, só para a gente se situar. Muitos que vocês já conhecem, muito disso vocês já conhecem. O povo sai do Egito, lembra daqui toda aquela situação no Egito, o livro de Êxodo e as pragas e tudo mais. O povo sai, peregrina o povo entra na Terra Prometida, e enquanto lá, como sempre acontece quando a gente fica confortável, o povo se esquece de Deus. O Deus que os libertou, que os salvou, se torna um Deus para eles. Eles começam a se envolver com quem não podia, se envolver com quem não prestava, se envolver com deuses de outros povos, se envolver com mulheres e com... Enfim, eles perdem o foco. O povo de Deus se esquece de Deus. E aí, Deus os lança o castigo, Deus os lança no cativeiro. Naquela época, o reino de Israel estava dividido em norte e sul. E aí o povo do norte cai pelas mãos dos assírios, e eles são levados. Então os babilônicos conquistam os assírios, os babilônicos se tornam o maior povo de reino, de império daquela época, e aí os babilônicos conquistam o reino do sul e levam todo mundo cativo para a Babilônia. História de Daniel na cova, acho que você se lembra um pouco disso. E lá o povo fica sem terra, sem templo, sem casa, sem cultura própria, sem vontade própria, sem liberdade. E agora eles se encontram nesse local, um local de desconforto, de privação, que me lembra um pouco de 2020. Claro que não pode ser comparado, não estou dizendo que 2020 foi um cativeiro, pelo amor de Deus, mas estou dizendo que situações desfavoráveis, cercando aquele povo. 70 anos na Babilônia, 70 anos, tempo de geração passar e acontecer outra geração. Até que o rei Ciro assina um decreto e permite a volta do povo para a terra deles. Deus atendeu a oração do povo deles. E aí o povo volta, começa a reconstruir a vida. Muita alegria, muito como quem sonha, eu posso assim dizer. Contudo, também não foi só alegria, teve dificuldade. Impostos que foram dados, que foram cobrados deles, vizinhos indesejados, porque a terra, depois de 70 anos, as pessoas começaram a tomar aquela terra, eles agora tinham que reconquistar no sentido de delimitar espaço, conflitos internos, traição e tentação e tanta coisa. Nesse contexto, a restauração parcial da situação de Israel é que o Salmo é escrito. Nesse contexto de volta para a terra, de um sonho que encontra realidade, mas ainda assim é um sonho de restauração parcial. É esse o contexto que o salmista escreve o Salmo. Salmo 126, vamos quebrar ele por versículos, vamos ver cada versículo como isso se aplica à nossa vida hoje. Parte 1 do Salmo, existe a alegria da restauração passada, versículos 1 a 3. Parte 2, alegria da restauração futura, 4 a 6. A pergunta é, como manter a alegria? Primeiro passo, eu queria que você... Passa, como se fosse tão fácil assim. Eu queria que você memorizasse o que eu vou lhe dizer agora. Nós temos alegria no presente, quando cantamos o que Deus fez e confiamos no que Ele fará. Nós temos alegria no presente, quando cantamos o que Deus fez e confiamos no que Ele fará. Fica aqui comigo. Versículo 1 vai começar dizendo, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Sião era o monte onde Jerusalém era construído, então quando eles diziam restaurou a sorte de Sião, eles querem dizer do povo de Israel, do povo de Deus. Quando Deus trouxe os exilados, os cativeiros, que estavam em cativeiro, os prisioneiros, os escravos, de volta à terra deles, a terra prometida deles, foi como um sonho.
Lembra daquela sensação do escrito no começo? Aquela sensação daquele dia perfeito da sua vida. O dia que você segurou sua filha, o dia que você conquistou algo, o dia que você viu seu netinho, o dia que você casou e disse sim, como um sonho. Aquele era o sentimento que o povo de Deus vivia. Imagina o povo quando eles ouviram a notícia de que o rei havia assinado um decreto permitindo que eles voltassem para a terra deles. Imagina essa sensação. Depois de 70 anos, depois que eu acho que a esperança já se esvai, se dilui, você ouve essa notícia. Trazer à memória aquilo que dá esperança, um sonho. O que aconteceu num desse sonho? Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Rir à toa. Canto, compartilhar a notícia. Sendo escravo na Babilônia, entendendo que a Babilônia era um povo muito poderoso, outras nações estavam ali prisioneiras também. O povo de Israel não estava sozinho, não era o único povo cativo, naquele cativeiro. Eles tinham outras pessoas. Imagina que a alegria que eles receberam daquela notícia foi tão grande. A notícia foi tão impactante. O sonho era tão vívido que eles cantavam, compartilhavam. Eles espalharam a notícia com tamanha alegria que as outras pessoas, os outros povos descrentes, chegavam e diziam, realmente, o Deus de Israel fez grandes coisas por eles. Olha como eles estão alegres. Realmente, esse Deus de Israel eu não conheço, mas pela alegria que esse povo está expressando, pelo cântico de júbilo da boca deles, eu tenho que admitir. O Deus deles fez grandes coisas por eles. E eu pergunto a você, será que nossos vizinhos ouvem da nossa boca sobre o agir de Deus? Será que nós anunciamos o suficiente para levar outros a reconhecer esse agir de Deus? Reclamar é tão fácil, murmurar é tão fácil, mas e o cantar? Agora pense em 2020. Que ano? Ano de dificuldade, ano de incerteza, ano de tanta razão para reclamar. Política, econômica, social, pessoal, emocional. Eu sei, eu não estou dizendo que suas razões não são válidas ou que a vida é um mar de rosas e você olha para a dificuldade e ri. Não. Mas reclamar é tão mais fácil. E eu sou uma pessoa que me encontro também precisando ouvir isso. Às vezes reclamar é tão mais fácil. É se mudar para um local novo e você começar a achar os defeitos. Mas aquilo está quebrado, mas aquilo está... Reclamar é tão mais fácil. O povo viu o agir de Deus e a alegria daquele sonho, do que parecia um sonho, tomou o coração deles de uma maneira tão intensa que eles anunciavam, que eles cantavam, que eles celebravam, a boca cheia de júbilo, o júbilo que não consegue conter, tem que ser expressado, a ponto de outras pessoas, dos vizinhos, das pessoas do lado, olhar e dizer, esse Deus fez coisas grandiosas por eles. Versículo 3 vai dizer, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Que alegria! Há reconhecimento do agir de Deus. A glória é do Senhor. E é muito importante que aconteça isso. A proposta aqui não é que você comece a sair dizendo que você tem um mérito, que você conseguiu, ou que como eu sou bom, olha como eu sou abençoado, olha como... Não. É olhar para as pessoas e dizer, olha o que Deus fez. Olha o que o Senhor fez. Olha como Ele é fiel, olha como Ele é bom, olha como Ele é amoroso, olha como Ele é misericordioso, olha como Ele é gracioso, olha o que o Senhor fez. A glória é do Senhor, a dádiva vem do Senhor e o agradecimento volta ao Senhor. Sim, foi o rei que assinou o papel. Certamente existe um fator humano porque o rei, ele que tem a caneta, a pena, não sei, ele que assinou o decreto, mas o povo sabia, o agir é de Deus. E como Provérbios 21 vai dizer, o coração do rei está na mão de Deus. É Deus que controla o que acontece e o que deixa de acontecer. É Deus. É Deus que controla. É Deus que sabe. É Deus que planeja. É Deus que é soberano sobre o que acontece e deixa de acontecer. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas Ele fez por nós. O povo reconhecia isso. O povo entendia isso. E às vezes é preciso que a gente chegue num nível de total impotência. Não tinha nada que eu possa fazer. Somente um Senhor grandioso pode fazer isso. E foi o que aconteceu. E eu espero que a gente não tenha que chegar nesse nível de tal impotência para poder agradecer ao Senhor. Eu espero que no nosso dia a dia, nas tarefas comuns e diárias, a gente possa reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nossa boca se enche de júbilo. Como olhar para 2020 nessa perspectiva? Como olhar para esses últimos 12 meses, mais precisamente os últimos 10, que eu acho que a pandemia estourou mais em março, essa história toda que mudou o mundo, como olhar e poder dizer grandes coisas pelo Senhor por nós. O que são grandes coisas? Porque realmente naquele contexto são milagres da glória.
Sabe, a libertação do povo realmente foi algo muito grandioso, mas grandes coisas podem ser coisas que para outras pessoas sejam pequenas, ou a vitória de outra pessoa pode ser. A alegria do povo foi tanta que contaminou os outros povos. Outras pessoas em situação de alegria cantavam sobre a grandeza de Deus. Existe sim motivo para se alegrar. Nesse ano, nasceram pessoas que a gente, netos e filhos e sobrinhos e tudo mais. Nesse ano, pessoas casaram. Nesse ano, pessoas conquistaram coisas, como uma casa, um carro que nunca pensaram conquistar. Nesse ano, houve libertação espiritual para muita gente. Nesse ano, orações foram atendidas. Nesse ano, de fato, nossa igreja começou a construir o prédio. Isso não é um agir de Deus? Contudo, você pode perguntar, mas e se o ano para mim não foi essa alegria toda? Porque nesse ano houve morte. Nesse ano houve tristeza. Nesse ano houve separação. Nesse ano houve inesperado. Nesse ano houve desemprego. Nesse ano houve frustração. E aí? A gente precisa lembrar qual o motivo da nossa alegria. Eu vou chegar lá um pouquinho depois. Mas lembrar que Cristo esteve em tudo isso. Lembrar que em tudo houve Cristo. Não estou dizendo que Cristo é a causa da sua dor. Eu estou dizendo que Cristo é companheiro. Cristo é digno de glória. Cristo é digno de louvor em tudo. Lembre, meu irmão, se você é um filho de Deus, se você é povo de Deus, em tudo houve Cristo. Se Sião ficou como um sonho, como quem sonha na libertação física, você pode ficar como quem sonha porque a sua libertação foi eterna, a libertação da morte. Se Sião encontrou júbilo, alegria quando o rei assinou o decreto, lembre que o rei assinou o seu nome no livro da vida. Existe motivo para se alegrar. Existe motivo porque em tudo houve Cristo, autor da nossa vida. E aí chega o versículo 4, sobre a restauração da alegria na restauração futura. Porque lembra, temos alegria quando cantamos o que Deus fez e confiamos no que Ele fará. Então a gente viu o que Ele fez. Como passado, sim, pode trazer motivo de alegria. Pode não ser uma vitória talvez pessoal, pode ser a vitória de um irmão em Cristo, da nossa igreja, pode ser a vitória do outro, e você tem motivo de se alegrar como povo, ou pode ser reconhecer vitórias na sua vida que podem até parecer pequenas, mas são todas vitórias. Versículo 4 vai dizer, restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Se a gente lê Esdras e Neemias, aqueles livros descrevem o que aconteceu quando o povo voltou. E a gente vê quanta dificuldade houve. Fofoca e nações tentando desfazer o que tinha sido feito e ameaças e tudo mais. E aí você lê Ageu e Zacarias, outros profetas menores na Bíblia, que também relatam o que estava acontecendo, e você vê como o povo tinha que ser alertado. Olha, não volta para a maneira antiga. Lembra que vocês foram mandados como escravos por causa do pecado, idolatria e coração de vocês. Vocês estão voltando para isso. Para! O canto vira lamento. Os 3 primeiros versículos do sonho parece que encontram a realidade. E aí o salmista ora, Senhor, eu vejo a tua restauração parcial, mas eu preciso da tua restauração completa. Restaura a nossa sorte, nossa situação, como riachos no deserto, ou torrentes de Negueb, como você pode ter na sua versão. Aquela região era uma região deserta, uma região árida, uma região sem vida, uma região de riachos que não tinham água, de que durante muito tempo do ano, muitos meses, a esperança estava seca. Foram 70 anos de desesperança. É tempo suficiente para você desistir de sonhos. E a oração é, Senhor, restaura. Restaura como quando chove no topo da montanha, na nascente do rio, e a água começa a descer como uma torrente que não dá para controlar e só traz vida. Ela lava a areia do deserto de maneira que vida aparece. Senhor, restaura nossa sorte daquela maneira. Vem, Senhor, vem como uma torrente de graça e misericórdia e restaura teu povo. Essa é a comparação. Uma torrente de água que começa na nascente e vai trazendo tudo, vai trazendo vida, restauração, lavando a tristeza, lavando o deserto com a água da vida, com água viva. Versículo 5 vai dizer, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Lágrimas de quem não sabe, lágrimas de quem não tem controle, lágrimas de dependência, que poderia ousar dizer lágrimas de oração. As pessoas plantavam muitas vezes sem saber se ia chover, sem saber se ia ter colheita, sem saber se aquela torrente, se aquela água que vinha trazer vida, se ia chegar. Eles choravam choro de precisar confiar, de precisar
entender que eles não entendiam. Choro de quem está plantando na fé, na esperança. Choro de que a caminhada é difícil. Choro de quem está sofrendo. Choro de quem pisa nessa terra, nesse chão duro, nesse chão que corta seu pé, confiando que um dia vai pisar em ruas de ouro. Às vezes o nosso colher, o nosso semear é triste, mas existe esperança. Plantar na expectativa que a água virá. Porque aí vem o versículo 6. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Há alegria no passado, na libertação que Deus proporcionou em Cristo. Sim, há alegria no que Ele fez. E há alegria na esperança futura, na promessa que é feita por nós. Certeza de júbilo no passado, certeza de júbilo no futuro. Mas e o presente? Beleza, aconteceu muita coisa massa, vai acontecer muita coisa incrível, mas e agora? E hoje? É a certeza na imutabilidade de Deus. Certeza que o mesmo Deus que me guardou e agiu no passado está agindo no meu presente para me garantir o futuro que Ele prometeu. Hoje, nós temos mais motivo para agradecer e se alegrar do que Sião. Se eles estavam se alegrando porque aconteceu coisas tão práticas e naquela época, hoje a gente pode pensar na eternidade. Lembra que Sião não tinha a Bíblia, não tinha o Novo Testamento, não conhecia nem a Cristo Jesus, o Salvador. A razão principal da nossa alegria precisa ser a obra de Cristo que nos garante vida eterna com Ele. Desse lado da eternidade, nossa restauração realmente não está terminada. Ainda há choro. O reino de Deus começou, mas ainda não está completo. O reino já está aqui, mas ainda precisa vir com inteireza. Sim, existe a libertação da condenação do pecado, mas ainda existe a tristeza de pecar. E eu entendo isso. Sim, existe a libertação do senhorio de Satanás, ele não é mais senhor da gente, a gente não vive mais pelo sistema maligno de Satanás. Mas ele ainda nos cerca, ainda nos coloca em situações terríveis. Sim, existe a alma segura com Cristo, a certeza da eternidade e a alegria desse local que virá. Contudo, existe o sofrimento, a fome, a tristeza, a frustração da caminhada nessa terra aqui. E qual a maior esperança? A maior esperança é entender que tudo que você viveu, os melhores dias da sua vida, que você já pensou, que você está na sua cabeça, que foram como um sonho, não se compara à alegria que virá. Apocalipse 21, versículo 4 vai dizer: Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Existe esperança sim. E eu queria que você pensasse nisso. A esperança divina é diferente da esperança que a gente tem aqui. A esperança que a gente tem aqui, ela é baseada na possibilidade. Bem, eu estou gravando esse vídeo, eu vou mandar esse vídeo, e eu acredito, tenho esperança de que vai chegar tudo certo, e vai ser editado, e vai ser tudo bem. Pode ser. É uma esperança de pode ser. Bem, eu vou fazer esse investimento na esperança de que dê certo. Bem, eu vou comprar esse pernil, esse chester, esse tênis, na esperança de que a receita funcione, mas pode ser que não. Essa é a nossa esperança, terrena, limitada, do que não sabe, de quem só tem controle de algumas coisas, pouquíssimas. A esperança divina é certa, é certeza. Não existe esperar em Deus algo que Ele prometeu que você pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Se Ele prometeu, vai acontecer. É esperar com certeza. Isso precisa mudar a nossa perspectiva. Eu queria que você parasse para pensar nessas duas coisas, já que direcionando para o nosso final. Responda essas duas perguntas para mim, por favor, na sua cabeça. Onde está a sua alegria hoje? Olhe para 2020 e para tudo o que aconteceu e pare para pensar onde esteve a sua alegria. Nas coisas que você ganhou, nos bens que você conquistou, nas pessoas ao seu redor, mesmo que seja filhos e marido, e esposa, e mãe, e pai, não sei. A sua alegria esteve nas oportunidades dadas a você, no reconhecimento que você ganhou, no dinheiro, nas conquistas. Sim, são bênçãos, são quase que mimos do Senhor muitas vezes. E eu não estou dizendo para você não ser grato, que você não se alegre com os que se alegram e tudo mais. Não estou dizendo isso. As bênçãos de Deus mostram o cuidado dele. Mas Ele é a fonte dessas bênçãos e, portanto, Ele é a fonte da alegria. Se a nossa alegria está no que é passageiro, a nossa alegria vai passar. Se a nossa alegria está em algo que é perecível, que é terreno, então a nossa alegria está condenada a acabar. E a proposta que eu tenho para você é de uma alegria que é muito melhor, muito maior, que é a alegria que é eterna. Onde esteve a sua alegria em 2020? Onde? Em quem? Em quê? Queria que você parasse a pensar nisso, que você talvez entendesse que precisa reajustar algumas coisas.
E a segunda pergunta é: onde está a sua esperança? Pessoas, no final do mês, do pagamento, nos seus filhos e as conquistas deles e o sonho que você tem para eles, ou no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, no seu chefe, no seu trabalho, nas suas habilidades, na sua competência, nos seus sonhos, onde está a sua esperança? Coloque suas expectativas na esperança divina, porque ela é certa. Aprenda que em 2020 não repetir besteiras que você sabe que não devia ter feito, que sabe que não deve fazer. Peça perdão a quem precisa, resolva as broncas que precisa resolver. Acho que o ser humano funciona muito com esses ciclos, começo, meio e fim. E amanhã a gente vai fechar um ciclo, vai fechar um ano que foi muito diferente. E o saudável é a gente entender que algumas coisas precisam ser fechadas ficam para trás, para que novidade possa acontecer. A gente tem 24 horas para terminar 2020 melhor. E dá tempo de ter algumas conversas. E 2021 vai trazer, sim, dias maravilhosos e dias terríveis. Dias de choro intenso e falta de luz no final do túnel, mas dias de júbilo que não dá para conter. Talvez seja o pior, talvez seja o melhor ano da sua vida. Contudo, 2021 não vai ser o motivo da sua alegria e nem um depósito da sua esperança. É Cristo. É Cristo que é o autor de 2021. Porque esse ano que vem faz parte da eternidade que Ele está preparando para a gente. Lembre disso. Lembre disso. Olhe para trás. Veja tudo que o Senhor fez por você. Veja como Ele foi grandioso em despeito à sua dor, em despeito ao seu chorar. Ele ainda foi Deus e te salvou e te guardou. E se nada disso traz algo no seu coração, olha para a cruz, do que foi feita na cruz. Pessoas vão dizer que o melhor de Deus está por vir, e eu entendo muitas vezes esse segmento, mas eu queria que você pensasse que o melhor que Ele tinha para mandar, Ele já mandou, que foi Cristo. E se sua vida não tem nenhum dia feliz, aquele dia da sua salvação, de entender que você vai viver com Cristo na eternidade, aquele dia é o mais feliz. Olha para Cristo, canta o que Cristo fez, traz júbilo na tua boca, deixa teus lábios se encherem do canto da salvação, da alegria da salvação. Aponta as pessoas ao teu redor ficarem impressionadas. E confia na esperança divina de que o que Ele promete, Ele cumpre. É certeza. Lembra, temos alegria no presente, quando cantamos o que Deus fez e confiamos no que Ele fará. Esse é o nosso Deus. Nossa boca se enche de alegria, nossa língua de júbilo. A gente fica como quem sonha. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele tem feito, Ele fez, Ele fará. Feliz Ano Novo, espero que a gente possa se ver em breve e muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo suporte e o apoio, mas muito mais que isso, eu agradeço ao Senhor, que não se cansa dos meus recomeços, não se cansa dos nossos recomeços, mas nos dá motivo para se alegrar, a despeito de tanta dificuldade e incerteza, porque eu olho para trás e vejo o que Ele fez, olho para frente e vejo o que Ele fará, e cercado de alegria, eu só posso ser alegre no presente, em meio ao choro, mas alegre. Feliz Ano Novo e a gente se vê.